versículo de número 11. 1 Reis, capítulo 1, versículo 11. Os trabalhadores podem tomar assento. Que eu sei que tu fica aí e cansa. Esses braços finos. Então disse Natã a Batseba, mãe de Salomão: não ouvistes que Adonias, filho de Agite, reina, e que o nosso senhor Davi não o sabe? Ele vai dizer assim: vem, pois, e permite que eu te dê um conselho, para que salve a tua vida e também a vida de teu filho Salomão. Até aqui, fecha os teus olhos, em nome de Jesus. Deus e Pai, Deus, toma as nossas vidas nas tuas mãos, toma cada um de nós, cada coração, cada mente. Fala conosco, Senhor. É o que nós queremos te pedir nesse momento. Usa-nos conforme a tua vontade, Deus. Faça com que a tua vontade ela seja estabelecida nesse lugar e que venhamos a entender aquilo que tu queres para esses dias. É o que eu te peço e desde já eu te agradeço no nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém. Nesse texto, a Bíblia diz que Adonias, que é meio irmão de Salomão, porque Adonias é filho de Davi com Agite, ele é meio irmão de Salomão, porque Salomão era filho de Davi com Batseba. Ele vai tentar usurpar o trono. Por quê? Porque ele sabia que Davi já estava de idade. Davi já tinha uma determinada idade, e ele, entendendo isso, ele vai lá e ele vai tentar reinar no lugar de Salomão. Ele sabia que Salomão era o rei escolhido pelo rei Davi, mas ele agora vai tentar tomar o trono do seu meio-irmão. Na verdade, que família confusa é essa, né? Davi com seus filhos. Mas a gente vai observar que Adonias, no seu coração, ele tinha algumas prerrogativas que o faziam entender que era ele que tinha que reinar no lugar de Salomão. Mas entenda tu, imagina que o primeiro templo edificado e construído, ao invés de se chamar Templo de Salomão, se chamasse Templo de Adonias. É claro que para a história isso seria meramente impossível, pois Deus já havia escolhido o sucessor de Davi, e era seu filho Salomão. Só que seu meio-irmão agora vai entrar e vai dizer: por que não eu? Lembrando que ele era filho de Agite. Na verdade, ele era o quarto filho de Agite com Davi. Era uma pessoa importante. E você vai observar que Davi, na verdade, Adonias, ele vai juntar alguns. Um exemplo disso é o chefe do o comandante do exército de Davi, chamado Joabe. Joabe vai se juntar com Adonias. Eu já abro o meu primeiro adendo para te dizer o seguinte: vê que em meio às perseguições, em meio à tentativa de furto ou de roubo, tem sempre alguém para se juntar com eles. Tem sempre alguém que talvez no mundo espiritual
vai ter o mesmo pensamento e vai estar dizendo consigo mesmo: por que não pode ser Adonias, o sucessor do grande rei Davi? Lembrando que por ele ser também filho de Davi, ele se via pronto e preparado para reinar no lugar de seu pai. Por quê, pastor? Porque Adonias era mais velho que Salomão. Salomão, quando vai reinar, ele tinha menos de 20 anos. E Adonias era um irmão mais velho. Primeiro ponto. Segundo ponto, Adonias é um daqueles que também nascerão em Hebrom. Qual o significado de Hebrom, pastor? Hebrom significa lugar de governo. E por se tratar de ter nascido no lugar de governo, ele se via na qualificação de reinar no lugar de seu pai. O que ele vai fazer está à espreita, mas a Bíblia diz que não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Então mesmo as coisas mais escondidas, haverá um dia em que Deus trará. Para quê, pastor? Para causar escândalo? Não, porque Deus não é Deus de escândalo. Deus é Deus de posicionamento. Se eu sou você, eu já começava a glorificar no teu lugar. Ele traz o que estiver outrora escondido. Para quê? Para alinhar, porque o ser humano não foi chamado para a perdição. E Deus, sabedor de todas as coisas, Ele vai permitir que algumas coisas aconteçam. Dentre elas, o desejo de Adonias de ocupar o lugar de Davi. Agora você vê. E ele vai intentando, ele traz consigo um sacerdote, ele traz consigo o chefe do exército do seu pai, e ele entende bem: eu tenho força aqui com Joabe, e agora o mundo espiritual conspira também a meu favor. Eu quero tentar te fazer lembrar que os filhos de Eli também eram sacerdotes, mas eram sacerdotes que foram rejeitados por Deus. Então não basta o título que você carrega se não houver sobre ele a unção do alto. Você entende isso? Adonias está tramando e já se assenta e se declara rei. Parece que não tem mais jeito. E tem uma coisa aqui: Salomão está completamente calado. Salomão não procura se defender, talvez pela idade que possuía, tendo em vista que o irmão mais velho estava se pronunciando e se declarando rei. Mas eu quero te dizer que em meio ao caos, Deus vai levantar um profeta chamado Natã. Em meio às dificuldades, Deus sempre levantará um profeta. Profeta é a boca de Deus aos homens. E agora Natã vai mandar chamar Batseba, mãe de Salomão, e vai dizer assim: me permita te dar um conselho. E ela ouve, e ele diz assim: não está entendendo tu que agora Adonias está querendo reinar no lugar de Salomão, e que se tu quiser continuar calada, é a sua vida e a vida de seu filho que está em risco. Natã vai virar para ela e vai dizer: ou tu se posiciona, ou você se levanta e vai até Davi, o rei, ou você, depois que o rei morrer, você perde a sua vida junto com teu filho Salomão. Existem coisas e situações na nossa vida que a gente não entende, irmãos, mas eu vim te dizer que o Senhor, Ele tem palestrado conosco nesses dias. Ele tem dito que o que é teu é teu. A casa não pode ter um outro nome se não for o teu nome. Esse relacionamento não pode ter um outro marido que não seja você, uma outra esposa que não seja você.
Deus está olhando do alto e Ele está dizendo que é com você a história que o céu tem. Você está entendendo? Você pode aí glorificar o Senhor? Você pode exaltá-lo aí? Você pode dizer que Ele é santo? Então deixa eu liberar algo para a tua vida. No meio do caos, Deus levanta Natã. Quem é Natã, pastor? Já lhe disse o profeta. Qual a orientação que ele vai dar a Batseba, mãe de Salomão? Vá até o rei. Só que Batseba sabia que Davi estava sendo cuidado por Abigail. Ela já não era mais próxima como outrora, e que Davi está nos seus últimos dias, já acamado. Mas ela se apresenta diante do rei. Pode continuar comigo aqui. Ela se apresenta diante do rei, e ela agora vai se prostrar. Deus está dizendo para você que ora, para você que dobra os teus joelhos, para você que clama, que a tua oração não vai ser em vão, que o teu posicionamento não vai ser em vão, que a tua mudança não será vão, mas que Deus, Ele está entrando e com providência para a tua vida. Mas tem algo lindo aqui. Quando ela se prostra, o rei vira para ela e pergunta assim: que desejas? Depois de uma prostração, irmãos, depois que você entende qual é o melhor lugar para obter a resposta dos céus, a Bíblia diz que os céus se movimentam e o céu vem com resposta. Lembrando, Davi o rei estava doente, já estava de cama, já estava caminhando para os seus últimos dias, mas ainda assim, o texto me garante que o rei se levantou. Hoje eu vim te dizer, irmãos, que o rei vai se levantar para nós. Hoje eu vim te dizer, mas talvez você esteja me dizendo o seguinte: pastor, o senhor está fazendo uma comparação do rei Davi com o rei dos reis. Eu quero te dizer que Estevão, enquanto ele estava sendo apedrejado, a Bíblia diz que ele olha para o alto, ele vê o céu aberto, e ele contempla aquele que está à destra do trono, de pé, inclinado para ele. Eu vim te dizer que esse tempo é um tempo de resposta. Eu vim te dizer que esse tempo é um tempo da manifestação do céu. Eu vim te dizer que nesse tempo Deus está agindo de forma poderosa sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa. E hoje eu preciso liberar isso para você, em nome de Jesus. Como diz o meu amigo Gesiel, se tiver aqui 138 pessoas que possam levantar a mão e dizer: eu recebo hoje, pastor, eu vim aqui te dizer que o rei se levantou, e quando o rei se levanta, algo sobrenatural está prestes para acontecer. O rei se levantou e ele vai perguntar para ela: que desejas? Ela tem uma frase decorada. Ela vai virar e vai dizer o seguinte: pode deixar aqui, me deixa sem texto. Senhor, um dia tu não me jurou que o sucessor do seu trono seria Salomão, meu filho? Agora Adonias se levantou e se proclamou rei no teu lugar. Ela vai colocar Davi numa situação de que ele vai precisar agir. Ele vai precisar fazer alguma coisa, pois ele ainda era o rei. Estava doente, mas era o rei. Estava acamado, mas era o rei. As coisas estavam difíceis, mas ele ainda era o rei. Eu vim te dizer que você é filho. As coisas podem estar difíceis, mas você continua sendo filho. O laudo pode ter chego contrário à tua vontade, mas você continua sendo filho.
Eu vim te dizer que o Pai está dos altos céus, olhando para nós, dizendo: você tem alguém do teu lado, que você possa virar e dizer: eu olho para você e eu sei que você é filho, eu sei que Deus falará através da tua vida e te abençoará. Você está entendendo? Você está compreendendo? É Deus falando: você é a minha filha, você é a menina dos olhos de Deus. Hoje o céu pegou você, hoje o céu me pegou para dizer: ei, não tente contra a vida deles. Davi se levanta, logo depois entra Natã e repete o mesmo texto: meu Senhor, o senhor não está sabendo que Adonias se autodeclarou rei no lugar de Salomão? Davi fica incomodado com aquilo. E Davi vai tomar uma decisão. Davi vai mandar chamar, versículo 32 do capítulo 1. Disse o rei Davi: me chama Zadok, o sacerdote, me chama Natã, o profeta, e me chama Benaia, o filho de Joiada. Que era o comandante do seu exército. Traga-me eles. E trouxeram. Para cada um desses nomes, na intervenção do rei Davi, havia um significado. Se você pesquisar na sua casa, Natã significa presente de Deus. Você imagina Salomão se sentindo aflito, temeroso. De repente o rei se levanta e diz assim: me chama Natã, porque eu quero presentear o meu filho essa noite. Eu quero me mostrar para ele. Eu quero mostrar para ele que eu sou um Deus abençoador. E ele manda chamar Natã. Ele também manda chamar Zadok. O que significa Zadok, pastor? Zadok significa justificou. O que significa Zadok? Justo. Deus está virando para nós, para você. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você vem enfrentando, mas Deus está virando para nós, está dizendo: não abra a tua boca, pois o céu vai te justificar. Você está entendendo isso? Você compreendeu? Você está passando por um tempo difícil? Além de te presentear, Ele está dizendo: pode manter a tua boca fechada, pois o céu hoje está declarando que Ele vai te presentear e Ele vai te justificar. Você está entendendo? É Ele que vai se levantar a teu favor, é Ele que vai abrir a sua boca a teu favor, é Ele que vai fazer por você. Você pode receber isso, você pode levantar a tua mão, você pode receber a justificação dos céus. Você entende isso? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus. E ele manda chamar Benaia. Repita comigo: Benaia. Mais forte: Benaia. Benaia significa edificou. O que significa Benaia? Edificou. Vira para alguém do teu lado sem que você precise gritar. Vira para ele e diz assim: se foi ele quem te colocou nessa posição, quem é que tem o poder para te tirar? Ou quem terá o poder para te tirar? Se foi ele quem te... Você entendeu? Vira para a pessoa do teu lado, diga assim: se foi ele quem te chamou, quem é que pode te tirar da posição?
Se foi Ele quem te edificou, quem é que terá poder contra a tua vida? Deus está dizendo para você que Ele está te presenteando essa noite. Diga amém se você recebe. Ele está te justificando essa noite. Diga amém se você recebe. E Ele está dizendo: fui eu quem te coloquei nessa posição. E se fui eu, ninguém tem o poder de tocar nela, nem você. Diga assim: não vão tocar, nem na posição que eu ocupo, nem na minha vida. Diga: não vão tocar, nem na posição que eu ocupo, nem na minha história. Diga: não vão tocar, nem na posição que eu ocupo, nem na minha casa. Diga: não vão tocar. Se é para Jesus, bate. Só que no versículo 33, disse-lhes o rei: toma convosco os servos do vosso senhor, e fazei meu filho Salomão montar na minha mula real, e leve-o para Giom. Leve-o para onde? Giom significa lugar das fontes das águas, significa lugar onde a água é cristalina, significa lugar da onde o Senhor derramou das mais puras ou purificadoras águas. Esse é o significado de Giom. O que isso tem a ver com Salomão? Tudo. Salomão, entenda uma coisa: antes te davam de beber, agora, através da tua vida, você vai ser uma fonte que vai dar de beber para outras pessoas. Deus está virando para você, para mim, está dizendo assim: vê como eu faço, vê como eu pego o lugar onde era masmorra, em que José ficou preso durante 2 anos e meio, e que alguns historiadores vão dizer que a parte de cima era o trono de Faraó. Vê como é que eu faço, vê como é que eu inverto esse negócio. Deus está virando para você, para mim, está dizendo assim: esse é um tempo de mudança, filho. Esse é um tempo de novidades. Esse é um tempo que o céu está olhando para nós e está dizendo: vê como eu faço. Eu quero dizer que antes você dava de beber para alguém, antes você pedia emprestado, agora não. Vem uma unção sobre a tua vida, virá uma unção sobre a tua casa, virá uma unção sobre o teu lar, aonde você não vai mais pedir emprestado. A fonte vai ser você. Deus vai usar você, Deus vai fazer através da tua vida, Deus vai operar através de você. Deus está virando para nós e está dizendo: vou te levar para Giom. Deus manda com que ele monte numa mula. Isso aqui mexe comigo. Por que mexe? Porque eu não considero mula como um animal de honra. Eu considero mula como um animal de carga, não como animal de honra. Não seria melhor que ele me mandasse montar no seu cavalo real? Não seria mais bonito que ele desse uma ordem, diga: faça com que o meu filho Salomão monte no meu cavalo real? Não seria mais bonito? Aí viria aquele cavalo todo imponente, cheio de adornos, cheio de pompa, mas Deus manda com que ele monte numa mula, na mula que pertencia ao seu pai Davi. Deus está virando para você e está dizendo assim: sabe por que cavalo? Sabe por que
mula e não cavalo, porque o cavalo, ele tende a ter nos seus passos longos e firmes, e ele é mais veloz. E o que eu vou fazer na tua vida agora, a partir de hoje, eu quero que seja bem lento, para que todos entendam que sou eu que estou te honrando. Disseram que não ia acontecer, disseram que o templo se chamaria templo de Adonias, mas mal sabia eles que já estava escrito nos céus que o templo se chamaria templo de Salomão. Deus está virando para você, está dizendo que Adonias pode ter todas as prerrogativas, que o inimigo pode lançar alguém com todas as prerrogativas, mas o céu está escolhendo você. É com você que Deus vai montar uma linda história, é com você, na tua vida, que o céu vai entrar e vai mostrar que Ele é fiel. Então Deus está virando para nós, está dizendo assim: nunca será Adonias. O pai, depois de tudo isso, ele manda tocar a trombeta. Depois que todos esses preparativos estiverem prontos, toquem a trombeta. Qual era o papel da trombeta? Anunciar. Que algo estava sendo liberado dos céus. Que havia, pastor Mauro, uma mudança de decreto. Que havia uma mudança de sentença. Que para quem Ele chamou para governar, governaria. Mas as circunstâncias dizem, podem dizer, mas pelo andar da carruagem, eu não me guio por vista, mas pelo que estão falando, a voz do povo não é a voz de Deus, mas pelos rumores, eu não vivo de rumores, eu vivo da presença. Ele cuidou de cada detalhe. Ele é Deus. Ninguém vai te tirar do lugar que Ele te colocou, pois Ele é o Senhor. Só tem um detalhe aqui, Eduardo. O detalhe é: quando Salomão se torna rei, meus pastores, ele podia ter matado seu meio-irmão Adonias, pastor Mauro. Podia. Mas a Bíblia diz que ele vai perdoar. Ele vai. Num belo dia, sua mãe chega e diz assim: meu filho, Adonias, seu meio-irmão, ele quer se casar com uma das mulheres de seu pai, uma camareira de seu pai. Adonias mais uma vez se levantou.
Chega aqui perto do pastor e me dê o seu ouvido. Se ele tivesse matado Adonias, não teria o levante depois. O que isso tem a ver com a minha vida? Deixa partir, deixa ir embora. Não te preocupes, porque se é Deus no comando, é Deus no negócio, a coisa não vai falhar, não vai faltar, Deus vai colocar. Deus está dizendo assim: não preserve quem o céu não quer que seja preservado. Quer ficar, fica, não quer, pode ir embora. Quer permanecer, permanece, não quer. Você não tem um compromisso comigo, você tem um compromisso com o céu. Então, em nome de Jesus, quer ficar, vamos marchar. Tem alguém do teu lado? Vira para ele, vira para ela, diz assim: quer ficar aqui com os poucos que nós temos? Vamos marchar nesse lugar, porque é isso que Deus quer de nós, marchar, seguir, em nome de Jesus. Não quer, não tem problema não, Deus levantará socorro e provisão. Você pode bater palmas para Ele. Capítulo 2, versículo 25. Enviou o rei Salomão a Benaia, filho de Joiada, o qual arremeteu contra ele, de sorte que morreu. Repita comigo, diga assim: agora Adonias morreu. Repita comigo: mas a minha guerra não é contra sangue ou carne, e sim contra principados e potestades. Diga: e sim contra principados e potestades. Então Deus está virando para nós hoje aqui, essa noite, para você que está me assistindo. Em nome de Jesus, Deus está virando para nós e está dizendo aqui: não é que Adonias dos dias atuais precisa morrer. Deus não está falando de sepultamento físico, Deus está falando de sepultamento espiritual. Deus está dizendo assim: por que tu te lamentas? Por quê? Por que que te faz tanta falta? Por que que tu ainda choras? Por que não entendes tu? Quando Jesus vira e responde, quando Maria chega, ele vira e diz assim: os discípulos, Senhor, tua mãe e teus irmãos vieram ter contigo. Aí Jesus olha e diz assim: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que creem em Deus Pai. Deus está dizendo: vou levantar pessoas tão preciosas, ou mais preciosas do que as de sangue. Eu vou te mostrar que eu sou o Senhor da tua vida. Eu sou o teu Deus. Eu sou aquele que te guarda. Eu sou aquele que não te desamparo. Eu sou aquele que cuido de você. Em nome de Jesus. Eu tenho filhos biológicos que são uma bênção, mas Deus me deu também nesse lugar filhos espirituais. E filhos espirituais são aquele. Eu peguei pastor Mauro esses dias, mas ele chegou hoje de manhã no culto e ele foi lá, beijou a minha cabeça como faz todos os dias que me encontra e disse: bênção, meu pai. Eu quero te dizer em nome de Jesus que Deus vai colocar pessoas do teu lado, pessoas que acreditam, pessoas que vêm contigo, pessoas. Deus está dizendo: eu não me esqueci de você. Ninguém vai tirar de você o que é teu. Só que ele vira Veloso e diz assim: filha, eu te mostrei. Não sofra o teu coração. Só que repita comigo, estou encerrando agora. Diga assim: o coração de Salomão era um coração bom. Daiane,
No reino, o maior é o menor. Senhor, quem vai se assentar à tua esquerda ou à tua direita? Senhor, quem será o maior no teu reino? Jesus responde: olha, o maior vai precisar ser menor que João Batista. Posso fazer uma pequena analogia? Segundo Reis, capítulo 5. Segundo Reis, capítulo 5. Diz que Naamã era o comandante do exército do rei da Síria. E que por ele, o Senhor dera muita vitória à Síria. A Síria era uma das maiores províncias de guerra daquela época. Um dia, Naamã entra com seu exército em Samaria. Escuta isso que eu estou terminando. E vai causar um estrago em Samaria. E de Samaria ele vai trazer cativa uma menina. Agora essa menina, versículo 2, ela vem como escrava para servir a mulher de Naamã. Só que o céu estava dizendo: sabe o lugar onde fizeram esse estrago todo? Eu vou fazer voltar. Naamã nunca imaginou que o céu estava dizendo assim: Naamã, tu veio com teu exército, você matou, você capturou, você fez um estrago. Você pegou uma menina, tirou ela do aconchego dos pais. Mas um dia eu vou te fazer voltar. Um dia eu vou te fazer pisar de novo nessa terra. Quando você pisar, você já não vai ser mais o mesmo. Tem gente que desdenhou da tua terra. Tem gente que desdenhou da tua casa. Mas o céu manda eu te dizer: não te preocupes, pois um dia eles vão precisar voltar. Naamã vai até o rei, porque essa menina libera uma palavra. Ela é a serva, me ajuda, essa menina era a serva. Naamã, comandante, Naamã, e Eliseu, profeta, Eliseu, Então significa, Marlon, que o tempo profético estava sobre a vida de Eliseu. Escuta isso que eu já estou terminando. Naamã vai até o rei e diz: meu senhor, posso ir até Samaria? Que a menina que eu tenho em casa, uma serviçal, uma serva, disse que lá tem um profeta capaz de me curar da lepra que eu carrego. O rei escreve uma carta, e agora o rei vai lá e vai entregar essa carta nas mãos de Naamã e diz: vá até lá e entregue o rei. Quando ele entrega essa carta ao rei, a Bíblia diz que o rei rasga as suas vestes, porque ele vai dizer assim: acaso sou eu Deus para tirar e dar vida? Só que a Bíblia diz que naquela terra havia um profeta, e que o nome desse profeta era Eliseu. No versículo de número 9 desse texto, Naamã chega com toda a sua comitiva, Murilo. Naamã chega com seus cavalos, Naamã chega com as suas vestes festivais, Naamã chega com prata, com ouro,
Naamã chega preparado para também honrar um tal de Eliseu, o profeta, depois que ele restaurasse da sua lepra. Só que no versículo de número 10, o texto mostra que Eliseu não recebe. Repita comigo, diga assim: Eliseu não recebeu. Porque Eliseu era o profeta daquela época. Mas quando Eliseu olha, escuta o que eu estou te dizendo. Quando Eliseu olha e Deus revela para ele que situação era aquela que Naamã estava vivendo, ele disse: esse tempo não é o meu tempo, esse tempo é o tempo dos servos. Deus está dizendo que Deus vai fazer uma inversão de valores. Deus está dizendo que Ele vai respeitar o tempo do servo. Eliseu, ele olha e diz assim: não, olha, eu sei que eu sou boca de Deus, eu sei que eu falo e Deus faz, mas tem uma menina numa terra estranha, e essa menina, o poder da palavra está com ela. Deus está dizendo para você hoje que Ele vai levantar o menor da casa, Ele vai levantar você, você que me assiste, você que me vê. Ele está dizendo: eu vou levantar você, porque aqueles que pensam que são vão ver que não são, e eles contemplarão que eu é quem escolhi você. Não era o tempo do profeta Eliseu, não é o tempo do pastor Alexandre, é o tempo do servo. Se você for servo nesses dias, Deus vai se manifestar. Eliseu olha e diz assim: eu não posso receber esse homem, porque se eu o receber, eu vou desvalidar esse momento todo especial que está acontecendo entre nós.